Senhoras e senhores, boa tarde. Sob proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Guilherme Voig Júnior para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada que nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 41, o verso 9 ao verso 13, que diz assim: Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem te disse, Tu és o meu servo, eu escolhi a ti e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, e todos serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu sou contigo. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, ausente o vereador Fabrício da Castagna. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 11ª sessão ordinária de 17 de abril de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2018 altera a Lei Complementar número 412 de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o regime municipal de saúde dos servidores públicos do município de Timbó e o Fundo de Assistência à Saúde. Projeto de Lei número 20 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da rua William Milke. Projeto de Lei número 23 de 2018 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias e abertura de crédito especial no Programa Orçamento 2018, da Administração Direta e Indireta. Projeto de Lei número 24 de 2018 institui o Programa de Transporte Coletivo Escolar no município de Timbó. Tribuna. Darcísio Bona, secretário municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, em atenção ao requerimento número 2 de 2018. Pedidos de providência. Número 168 de 2018, de autoria do vereador Adilson Mestre. Número 169 de 2018, de autoria do vereador Guilherme Voig Júnior. Número 170 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Número 59 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2018 autoriza a Lei Complementar número 363 de 17 de dezembro de 2008. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 de 2018 altera a emenda do projeto de lei número 7 de 2018. Projeto de lei número 7 de 2018 institui o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e dá outras providências. Pedido de informação parlamentar número 18 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Não. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Sobre a mesa, informando sobre a concessão de atestado médico ao secretário municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Leitura pelo secretário. Ao senhor Douglas Emanuel Marchetti, presidente desta Casa, cumprimentando-o cordialmente, anexando cópia do estado médico do senhor Darcísio Bona, secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas,
e aproveitamos a oportunidade para que seja agendada nova data para a tribuna na Câmara de Vereadores, para atender ao requerimento número 2 de 2018, datado de 20 de 2 de 2018. Sem mais para o momento, senhor Darcísio Bona. Ante a impossibilidade da presença do secretário de Obras na data de hoje, determino o dia 8 de maio para o seu comparecimento nesta Casa Legislativa. Determino ainda que sejam adotadas as providências devidas pela Secretaria Legislativa. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 7 de 2018 e de lei número 20, 23 e 24 de 2018, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. O projeto de lei complementar número 7 de 2018 e os projetos de lei número 20 a 24 de 2018 seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já o projeto de lei número 23 de 2018 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Comunico ainda a distribuição de emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 11 de 2018, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto de lei número 11 de 2018 segue sua tramitação nas demais comissões permanentes. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 168 a 170 de 2018 e a indicação número 59 de 2018, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamados oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, cumprimento os demais vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, muito presentes ultimamente, aos internautas e colaboradores da nossa Câmara. A gente gostaria de falar um pouquinho, vimos aí que aportou na Casa o projeto de lei complementar número 7, que se refere ao plano de saúde, que visa realmente entrar naquele itemzinho que faltava para ele ser praticamente perfeito, né? Que seria a questão da opção do servidor poder optar pelo plano na hora que ele quiser. Claro que também ele vem com bem completinho, porque às vezes pessoas podem usar de má fé. Então ele estará dando seguimento na casa ali, e é uma luta que foram poucos que abraçaram ali no setor não falo como vereadores, eu falo das pessoas do executivo que brigaram por isso aí. A gente só é porta-voz, não estou falando dos vereadores. Então, mas é uma luta de poucos e que, pelo visto, acho que vai estar valendo a pena. Conquistaram um direito ali que muitos não acreditavam que seria conseguido. Aproveitar também e falar um pouco sobre a questão das enxurradas que aconteceram ali no dia 1º de abril, né, na Páscoa ali, nessas datas ali. Já fazem quase 20 dias. E no colégio Padre Martinho Stein foi muito afetado o ginásio de esportes, e ficou com a Secretaria de Educação a questão de acionar a seguradora para dar andamento no conserto do mesmo. Estive lá hoje, mas parece que até agora nem sequer agendaram uma visita lá para ver o que vai ser feito ou não. Então gostaria de que o secretário tomasse um pouquinho mais a seguradora, chamasse a atenção da seguradora, porque as crianças necessitam daquele espaço para a realização das suas atividades esportivas. Aproveitar um pouco e falar sobre as tubulações, né? Passando pela cidade, está sendo comum e até meio perigoso a gente estar estacionando os nossos veículos nas laterais das vias, porque em vários lugares existem já buracos existentes e camuflados pelo paralelepípedo solto ali, né? Exemplo, a Rua Espanha e mais algumas ruas por aí. Na rua, lembra de algumas, vereador não, né?
mas agora fugiu, por não ter anotado, fugiu o nome, né? Então, precisamos que a Secretaria de Obras dê uma ênfase nessas tubulações, principalmente onde existem moradores, porque tem moradores reclamando de que estão vendo o pessoal do Obras indo arrumar tubulação em lugares que muitas vezes não tem moradores, e onde tem moradores o pessoal está tendo que conviver e fazer suas refeições com o cheiro de esgoto, né? Falando ainda em tubulações, passando ali na Araponguinhas, na Rua Carajás, já é uma rua muito batalhada pelos vereadores, o Tuti, o Rubão, o Fabrício também, todos eles fizeram indicações para que realmente ali, próximo ao posto de saúde, um local que tem muito trânsito de crianças e de pessoas, fosse realizado o serviço, né? Então, como a gente teve ali a venda do terreno da Rua Bolívia, e foi em 280 mil, e como essa obra ali aparentemente não é para ser tão cara, se ali demorou mais de uma semana, com tantas horas de serviço, com tanto maquinário, eu imagino que lá na Rua Carajás, onde a vala já está pronta, né? São mais ou menos 100 tubos de 1 metro, eu acredito que em 3 dias ou 4 dias no máximo a obra esteja feita, visto que numa rua ali, paralela à Rua Blumenau, foi colocado 50 metros de tubo, num lugar de difícil acesso, em 2 dias. Então, eu acredito que no máximo em 4 dias seria executado. Me permite uma parte? Sim. Parabéns, eu acho que é bem lembrado, a Rua Carajás é uma das ruas principais ali do bairro Araponguinhas, inclusive está aqui o Armando, né, que mora na Rua Carajás, e a gente tem pedido por muito tempo já pavimentação, mas principalmente aquela tubulação, porque no verão mesmo o mau cheiro é constante. Lembro que o vereador Fibes fez esse ano também uma indicação, um mesh fez, o Rubão vive fazendo, né, essa questão, o Douglas já fez, o Xinha, eu creio que todos já fizeram. E também foi uma questão que nós cobramos do prefeito Jorge, e ele nos prometeu no ano passado, quando estivemos lá em uma reunião com os moradores, naquela lanchonete que tem logo na entrada à direita, e o prefeito prometeu ali para aquele pessoal que até final de ano agora, de 2018, a tubulação ele iria fazer. Então, bem lembrado isso, vereador Carlos, é uma obra fundamental ali para os moradores. Mesmo porque agora tem esse aporte ali de 280 mil, né, que ele deve ser, como diz o 2º artigo da lei, deve ser utilizado em infraestrutura, né? Então, colocação de tubos faz parte disso aí. Uma das coisas que amanhã a gente deve estar vendo é a respeito de um pedido de informação que um funcionário fez e até agora não recebeu o retorno. Por lei, quando o cidadão faz um pedido de informação à prefeitura tem 20 dias para responder e depois tem mais 10 dias de carência se for uma informação que requer mais trabalho. Mas já passaram mais de 30 dias e o cidadão ainda não sabe, a profissão dele é pedreiro, né? Ele não sabe por que ele só ganha 10% de insalubridade, enquanto os demais pedreiros ganham 20%. Eles não conseguem responder isso, já faz mais de 30 dias. Não foi feito o pedido de informação aqui na Câmara ainda, porque como ele já havia feito o pedido, a gente estava na expectativa de que esse pedido fosse respondido. Mas deve ser alguma coisa meio complicada, porque, não sei, aí foge alguma coisa à regra, porque é que nem a gente aqui como vereadores, todos nós temos o mesmo salário. Se algum de nós ganhasse R$10 a mais na folha de pagamento, a gente ia querer saber o porquê. A mesma coisa é o cidadão lá. Então, ele está ganhando 10% a menos de insalubridade no valor do seu pagamento. E até agora não responderam. Então, estaremos vendo isso aí. E se não responderem essa semana, na semana que vem,
ou a gente faz o pedido de informação aqui via Câmara, ou orienta ele a entrar judicialmente, porque eu acho até ridículo, né, um funcionário ter que entrar judicialmente para saber uma informação dessa. Boa noite. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente Douglas, nobres pares vereadores. Cumprimentar o público aqui presente. Já mencionei o Armando, né, as demais pessoas. Nosso diretor se faz presente, como sempre. Também o nosso suplente de vereador, Vilmar, se faz presente aqui. As demais pessoas que sempre estão aí presentes, né? A gente sempre vê as mesmas. Adriano. O Adriano também se faz presente aqui. A gente sempre vê as mesmas pessoas, né? Vindo com frequência. Parabéns por vocês. Parabéns porque o povo devia realmente se interessar para vir aqui. Sabemos que não se acredita mais em política, né? Não se acredita mais em político. Então, antes já era difícil, vereador Chinha, agora então nem se falar, né, vereador Martinho, cada vez pior. Mas cumprimentar também os nossos internautas e os nossos colaboradores, que sempre se fazem presente. E agradecer pelo trabalho dos nossos colaboradores. Se nós estamos aqui tendo tudo resumido na nossa mão, é graças a eles. E nós não podemos deixar de elogiá-los, porque a gente pensa, indica, e vocês, os nossos colaboradores que fazem esse trabalho. A nossa assessoria de imprensa também sempre presente. Parabéns pelo teu trabalho também. Está sendo muito legal. Fiz aqui uma indicação, até os senhores vereadores podem até estranhar, né? Porque eu creio que deve ter talvez a 6ª ou 7ª indicação esse ano, documentada, e tenho feito mais verbalmente as minhas indicações, indo nos setores competentes, e graças a Deus, nem todas a gente é atendido, mas a maioria a gente está sendo atendido pelos setores competentes, e quero aqui agradecer a diferença desse mandato do Executivo com o anterior. Esse nós estamos sendo pelo menos ouvidos. Parabéns, prefeito Jorge, Marcelo e todos os setores da Prefeitura. Essa indicação aqui é número 169 e eu peço que seja realizado a desobstrução da Boca de Lobo e tubulação existente na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do número 609. É bem no centro ali, do lado da Caixa Econômica, ali naquela região ali. É um local mais baixo e a tubulação está obstruída, também a Boca de Lobo. Tem que ser feita uma limpeza, porque naquela enxurrada que o vereador Carlos aqui falou, também alagou ali o Médici, aquela região ali, entrou água naquelas lojas mais baixas. Então, se faz necessário uma limpeza lá. Estou pedindo isso e sei que essa é uma das situações que vai ser difícil ser atendido. E eu vou entender porque não é fácil mexer na tubulação naquele local lá. Mas se for só uma limpeza, só uma desobstrução, que eu não acredito que seja, provavelmente consigam fazer. Senhor presidente Douglas e nobres pares vereadores, eu quero aqui fazer mais um elogio ao nosso Executivo. Talvez os senhores não tenham percebido, mas se os senhores passaram pela SC, rodovia SC 477, que liga Timbó a Indaial, Indaial a Timbó, os senhores podem ter observado que foi mexido em todas as laterais no acostamento dessa via. E esse fato nós estamos cobrando há muitos anos, que houvesse uma parceria. Inclusive o vereador Fibes fez agora, eu acho, até um trabalho de indicação, ou requerimento, alguma coisa. E nós também cobramos isso muito. Os senhores que sempre estão presentes aqui sabem disso. Que houvesse um acordo com a SDR na época, depois a ADR, que hoje não está mais em Timbó, mas que houvesse um acordo. Eu me lembro, o vereador Rubens também fez isso, o vereador Douglas fez isso, eu não me lembro se mais algum vereador, o Chinha, eu acho que também fez, o Fabrício, eu sei que tinha feito isso, talvez se ter mais algum vereador que eu não me lembro agora, me perdoe, mas eu creio que todos sempre pensaram nessa questão, desse acostamento
da SC 477, que liga Timbó a Indaial. E agora, felizmente, essa semana, eu passei hoje, inclusive, para ver, eu fiquei muito feliz e tenho que aqui parabenizar o prefeito Jorge e o vice-prefeito Marcelo, o setor de planejamento, também o setor de obras, por terem realizado esse serviço. Agora nós temos um acostamento de novo na SC 477, que estava intransitável. Os senhores que passavam por lá, as pessoas que nos procuravam diariamente, as reclamações eram constantes, porque nem de bicicleta se podia andar naquele local, era só buraco, e quando chovia pior ainda, porque aí estava cheio de água, e aí muitos carros entravam e respingavam até as pessoas que estavam em ponto de ônibus, em algum local ali. E não poderia deixar de agradecer hoje ao Executivo por esse serviço, uma coisa tão simples de fazer, tão fácil de resolver, mas sempre tinha aquele impasse que batia na ADR, no setor competente que é do governo do Estado, mas agora, novamente, o prefeito Jorge tomou a iniciativa, não sei se há um acordo entre as duas partes, mas o prefeito Jorge e o setor de obras resolveram patrulhar o acostamento da SC 477. Parabéns, eu agradeço e certamente a população que ali se usa desse trajeto também deve estar agradecendo. Eu quero pedir ao líder de governo, se o senhor tem alguma resposta, eu não sei, algum vereador aqui, se eu não me engano, fez algum requerimento ou algum pedido sobre a questão da Irmã Guzman, aquela tubulação que passa por trás das casas lá, foi o Adilson Mesch que fez. Eu não sei se vão fazer essa limpeza daqueles valos, se há alguma... Quer falar sobre isso, Adilson, alguma coisa? Porque o pessoal hoje me cobrou muito isso. E eu disse que eu ia trazer isso na tribuna hoje. Boa noite, vereador. Praticamente semana que vem, tá? Eles iam terminar essa obra da Aerobolívia, eles têm mais alguma coisinha e já vão fazer esse serviço lá. Ah, legal. Que bom. A limpeza da vala toda em extensão e até a troca de 2 tubos aqui embaixo, perto onde era a descida do Morro Adelco do Brasil, que tem uma tubulação um pouco menor aí, então eles vão botar uma de diâmetro maior aí. Poxa, que bom. Notícia boa. Creio que agora também não é tempo de enxurrada, mas creio que já deve ter passado, mas isso é muito importante. Essa tubulação, ela passa por trás daquelas casas todas ali na Irmã Guzman, e eu me lembro, o vereador, o nosso diretor da casa também era vereador na época, quando o vereador Ismael pediu que dessem continuidade da tubulação da Rua Saudades, o nosso diretor era vereador, sim, na época, que fizesse aquela continuidade da Rua Saudades, e foi feito, e também ali na Irmã Guzman, depois do pavilhão ali, do ginásio de esporte do colégio, onde aquela tubulação cruza a rua. Eu me lembro que foi uma indicação do vereador Ismael, e levou na época o secretário de obras no local, pediu que cruzasse a rua Irmã Guzman, para não passar mais aquela tubulação por trás da casa. Aquilo, se tivessem feito naquela época, daquela maneira, cruzassem a Rua Saudades, continuidade da Rua Saudades, a tubulação, e passassem no outro lado, teria resolvido esse problema todo dessas enxurradas ali nesse caso. Mas não o fizeram, mas ainda dá tempo, né? Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Somente quero cumprimentar o presidente, demais vereadores da mesa diretora, aos vereadores dessa casa, ao suplente vereador, senhor Adriano, diretor da casa, mais pessoas que nos assistem aqui, também em seus lares, e aos colaboradores, especialmente dessa casa. Quero parabenizar o Poder Executivo por ter atendido o pedido da finalização, ou pelo menos da finalização parcial da Rua Bolívia, na última semana, na quinta-feira. Inclusive, eu estive no local à noite e
O senhor Darcísio Bona estava no local, ele e um pessoal, os operadores de máquina, estão trabalhando até tarde lá. Estava me sentindo num país de primeiro mundo, como no Japão, onde acontece um terremoto em questão de semanas. As pessoas conseguem, os colaboradores e trabalhadores conseguem reformar um asfalto e fazer tudo voltar ao normal, né? Então, realmente o pessoal trabalhando até mais tarde. Parabéns a todos os colaboradores da prefeitura que trabalharam arduamente para finalizar essa obra, entregar a via, né, possibilitando assim o tráfego ali, principalmente por conta que teve aquela festa no final de semana. E também parabenizar ao pessoal da Igreja Cristo Bom Pastor pela belíssima festa, né, no último final de semana. Quem esteve lá pode conferir, uma festa muito bonita, muito bem organizada. Quero adentrar agora na questão da CPI. Muitas pessoas perguntam, em que pé que está a CPI, como é que não está? Infelizmente, as sessões e as reuniões da CPI, que acontecem toda quarta-feira às 14 horas, elas não são transmitidas via internet, né? Mas eu quero aqui externar a minha insatisfação, né, em relação, que pena que o secretário Darcísio Bona não esteve presente aqui, não pôde vir na tribuna hoje, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Mas me causa indignação o fato de que na segunda-feira, salvo engano, um colaborador dessa casa, através do secretário, intimou para comparecimento os colaboradores, o senhor Zanella e também o senhor José Rogaciano, e estranhamente só compareceu o cargo comissionado, o senhor José. Por que será? Ligado para o funcionário que esteve junto nas fotos mostradas na CPI no dia 28 de novembro, né, senhor vereador Carlos, o senhor entrou em contato com esse servidor e ele não sabia, não foi intimado através do secretário. Gostaria de se pronunciar, vereador? Sim, foi o que ele passou, não tinha sido comunicado. Pois é, por que será? Né? Por que não intimaram as duas pessoas, o comissionado e o servidor efetivo, para acompanhar na CPI? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, quero aqui trazer algumas fotos. A gente foi até o local e foi dito pelo servidor que esteve presente, o senhor José, de que é a coisa mais normal, as árvores caem. Aliás, antes de mais nada, eu preciso esclarecer que foi nos informado de que o terreno ali na Duque de Caxias, que teoricamente teria sido feitas obras públicas em terreno particular, não é terreno público, é terreno particular. Ora, aliás, não é terreno particular, é terreno público. Ora, se é terreno público, o que contém nele também é público, inclusive as árvores. Por favor, senhora Mari, ali a gente consegue ver muito bem. Olha, sinceramente, né, vereadores que estavam presentes, assim pode ser. No tronco de baixo, é uma árvore que já parece que ter sido cortada há mais tempo. No entanto, o superior, aquele em Y ali, isso é uma árvore que foi cortada recentemente. Por favor, a próxima foto, senhora Mari. Olha o tamanho do tronco da árvore, 60 centímetros no mínimo. A próxima foto, por favor. Ali fica bem mais claro que é uma árvore recém-cortada. A seragem ali em cima, ali, ó, quer dizer, choveu desde de outubro do ano passado e a seragem continua ali em cima. Olha, sinceramente, eu não quero acreditar de que levaram esses pedaços de toco ali para encenar alguma coisa. Eu não sei o que, mas sinceramente, aquela seragem, aqueles troncos que estão ali, recém-cortados, não foram cortados em outubro do ano passado. Outra pergunta que não quer calar: quem levou esses troncos, essas árvores? Quer dizer, daqui a pouco, se uma placa cai lá no pátio da prefeitura, o cidadão que estiver passando por lá pode levar a placa embora para ocupar a base e a parte da lata? Não. Deixa eu só lembrar vocês. O capítulo 5 do Código Penal, artigo 169, da apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, fala o seguinte: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro,
caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, inciso 2º, apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Eu não vou nem entrar na questão de que trata-se de bem público. Estou falando de bem particular. Imagina o bem público. É bem pior. Então, quer dizer, daqui a pouco eu vou achar um carro da prefeitura que deixaram estacionado na rua lá, está abandonado, eu vou levar embora? E ninguém faz nada? Aí vem o serventuário aqui, né? E diz que é a coisa mais normal, a árvore caiu, outras foram derrubadas por sabe-se lá quem, e é a coisa mais normal do mundo. A árvore de 60 centímetros de espessura, tenho certeza que tem um certo valor. E ainda que valesse só R$10, é bem público. É preciso investigar. Caros vereadores da CPI, quero aqui reiterar o pedido para a oitiva das testemunhas do seu José e também do seu Zanella, como depoentes, como testemunhas compromissadas. E se não for de entendimento de vossas senhorias, vamos, os 9 vereadores, abrir uma nova CPI para saber onde foram parar essas árvores. Isso que a gente ficou sabendo agora são só uns 3 troncos de árvores. E o que mais será que estão levando embora da prefeitura? Eu quero saber. Quem levou? Para onde? Com autorização de quem? E por que o executivo e o setor competente não está tomando as devidas providências para saber quem levou e por que levou? A pergunta que não quer calar. Então quero reiterar o pedido para a oitiva, de forma compromissada, do seu José e também do seu Zanella. Amanhã ele vai nos acompanhar numa visita lá nesse local também. Esperamos que amanhã ainda tenha pelo menos aqueles troncos ali, ou talvez já cresceram outros a mais, né? Não sei o que vai acontecer amanhã. De mais a mais, eu quero falar de um pedido de informação. Ainda tem um tempinho. Fiz um pedido de informação a pedido da comunidade. Eu, como representante do povo, assim como os demais caros vereadores, eu fiz um pedido de informação através nos termos do artigo 160 do regimento interno dessa casa, com relação aos cargos comissionados e de confiança. Ele quer saber quantos cargos comissionados e cargos de confiança a prefeitura possui, suas fundações e autarquias atualmente. E principalmente, essa é fácil, essa a gente consegue até no site da transparência. Mas quais são os gastos mensais desses cargos? Aí o seu prefeito, ele respondeu o seguinte: em resposta ao questionamento formulado, temos a informar que todas as informações solicitadas encontram-se disponíveis no portal da transparência do município. Sinceramente, eu não achei. Alguém aqui sabe quanto ganha um vereador? R$ 3.750 líquido. E quanto que custa? Temos que analisar a questão do imposto de renda e INSS. Mas quanto é que custa um cargo comissionado que tem várias bonificações e tudo mais? Não tem como fazer essa conta. Só talvez um perito contábil, um contador. Então, por conta disso, eu quero aqui pedir ao presidente dessa casa para que reitere o pedido, porque a resposta dada pelo senhor prefeito não está condizente e não está completa, né? Essa resposta de que está no site não é verídica, porque, sinceramente, eu não verifiquei no site da transparência de que os gastos todos estão lá. Um minuto? Obrigado. Então, quero aqui pedir ao presidente dessa casa para que oficie o senhor prefeito, para que preste a informação de forma clara, até porque sempre foi dito nessa casa de que o executivo está fazendo um mandato com transparência, né? E nada mais justo de as pessoas saberem quantos cargos comissionados e de confiança existem no município e, principalmente, quanto custam esses cargos ao município.
De mais a mais, eu quero convidar a todos para prestigiarem a tradicional festa de Rei e Rainha na Sociedade Fritz Lorenz, no Bar Imul de Alta, no próximo domingo. Com certeza vai ser uma belíssima festa também, inclusive com a transmissão de uma rádio aqui da cidade. Será isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador John Adriano Schwartz. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, plateia aqui presente e também os internautas que estão nos assistindo neste momento. Quero, depois da abertura da CPI, em primeiro pronunciamento meu, após a abertura disso, também estive acompanhando na quarta-feira passada a visita em loco ali, conforme o vereador Fibes também destacou, e constatando os fatos iniciais que foram a denúncia, que referente a essa questão, estava sendo feito serviço de maquinário público em uma propriedade particular. Até então a gente via uma questão realmente se existisse esse pedido, se essa pessoa teria o direito de receber esse benefício, mas, por surpresa, depois do depoimento aqui do secretário Bona, ele veio nos trazer que essa propriedade era do município. Então, com esses fatos tudo, eu vejo hoje essa denúncia que foi formulada inicialmente sobre uma questão particular, hoje sendo um bem público, esses fatos que realmente aconteceram ali são muito mais graves do que inicialmente quando foi feito as denúncias. Vereador? Se me permite uma parte, vereador. Quero aqui lembrar de que a Operação Lava Jato, tá? Uma operação que começou com uma denúncia talvez boba, hoje tornou as proporções que tomou, inclusive levando para a cadeia um ex-presidente, né? Então, das vezes, uma pequena denúncia como essa vai desencadear em grandes proporções. Então, quero lembrar da Operação Lava Jato, né? E também em relação ao próprio terreno ali, que depois da abertura da instalação da CPI, verificou-se que trata-se de um bem público, né? Fiz um pedido de informação e quero crer que esse pedido de informação será respondido de forma clara pelo Executivo, para saber se existe alguma autorização expressa ou se existe alguma demanda judicial que vise a retirada dessa pessoa particular do bem público. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão começar a ocupar os bens públicos, né? E ainda por cima vão pedir para a prefeitura fazer benfeitorias na pessoa particular. Obrigado. Então, assim, hoje eu avalio essa questão muito mais grave, como de inicialmente, e até pelo fato de, no dia da visita, eu também ter solicitado ao José Erogaciano, quem de fato solicitou esse corte, onde ficou esta madeira, quem que fez o corte, e ninguém sabia explicar. Infelizmente, ficou uma situação bem difícil. Então, eu acho que cabe sim explicação sobre essa questão. Primeiro, porque o terreno é um bem público, as árvores, que eram 3 toras de um diâmetro bem grande ali, existente, foram cortados antes de a máquina da prefeitura ir lá. Segundo informações do motorista, ele só foi somente lá para puxar essas árvores fora, elas já estavam cortadas. E na quarta-feira, foi falado que tinham 2 árvores cortadas e eles usaram a máquina para
de uma forma a auxiliar no corte, porque ela estava causando risco. Mas, segundo informações, essas 3 árvores já estavam cortadas e o funcionário da prefeitura fez a retirada dessas 3 toras, puxando ela para fora, na estrada, e dali foram carregados em cima de um caminhão. E dali saíram em cima do caminhão e não se sabe qual foi o destino. Então, isso, de fato, exige explicações, porque essas toras, independente se estavam causando risco, se estavam já com um diâmetro avançado, mas essas toras são de um bem público. Então, a gente quer crer que realmente seja dada uma explicação. Até então, essa semana também veio uma pessoa me procurar e me relatou sobre a reforma do próprio CSU, onde que a pessoa me colocou que saíram 3 cargas de madeira, da madeira antiga que estava lá, e também, então, até o líder de governo talvez pudesse dar uma explicação, até para a gente dar uma resposta para essa pessoa, que foram tiradas 3 cargas de madeiras ali, e madeiras ainda, algumas ardidas, outras boas, só para poder também esclarecer e dar essa resposta para essa pessoa, até que me questionou sobre essa questão. Então, concordo também com o que o Fibes falou. Se acharem que essa CPI ela tem que terminar aqui, se os fatos realmente contradizem com o que está acontecendo, então eu também acho que seria interessante, então, abrir uma outra CPI para verificar, então, numa segunda situação, onde que foi extraído 3 toras de eucalipto dentro de uma propriedade do município de Timbó. Então, eu acho que a gente pode estender isso, ou quem sabe abrir uma próxima CPI, ou até acabar levando essas denúncias, tanto que essa denúncia que inicialmente não levei no promotor público, então eu quero estar acompanhando aqui através da CPI, para assim a gente tentar esclarecer esses fatos também referente a essa questão. Quero aqui também fazer um agradecimento ao Executivo. Eu estive ausente na semana retrasada, onde que entrou o projeto da concessão de uso de um terreno ali na localidade da Muda para a Associação de Moradores. Ali já existia uma área de 10 mil metros quadrados, onde que já era da associação através de decreto, e tinha uma área ali anexa a essa matrícula ali, terreno, que ainda estava meio ocioso e estava já no nome do município, mas então a associação achou por bem requerer essa área também para anexar junto a essa outra área, para então sim fazer um projeto ali nessa área ali de melhorias e também daí começar os trabalhos de formalização ali dessa associação ali no bairro Mudim. Também rapidamente quero só pedir o voto favorável a todos os vereadores referente à alteração da Lei Complementar 363, de 17 de dezembro de 2008, onde que eu solicitei para que seja incluído na descrição também, onde dizia depósitos de sucatas. Eu, no artigo 154, também solicitei que fosse incluído materiais de reciclagem, que daí ficou a seguinte descrição: quando se trata de depósitos de sucata, material de reciclagem, que pela sua natureza possam ser conservados ao tempo, as áreas destinadas ao depósito dos mesmos deverão ter muros com altura mínima de 2,20 metros, acima do nível do logradouro público.
Então, na verdade, essa lei só foi uma alteração e a inclusão desse item, então, que seja incluído os materiais de reciclagem também. Então, até então, só estava destinado para as sucatas. Era isso. Muito obrigado. Neste momento, passamos ao grande expediente. Ou melhor, passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Neste momento, também eu farei uso da palavra como líder de governo e o farei por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente desta casa, estendo meu boa noite aos demais pares, também a comunidade aqui presente, os nossos internautas, nossos suplentes de vereadores, os servidores desta casa, que me traz essa tribuna hoje. Realmente, a gente gostaria de falar acerca das últimas enxurradas também, onde a gente esteve trabalhando, também auxiliando algumas casas que foram atingidas. E o que eu mais ouvi nessas casas era o seguinte: onde é que estão os vereadores? Bom, eu disse, um está aqui, os outros, cada um deve estar na sua região, atuando aí de maneira que possa ajudar. E onde está o teu prefeito? Por que agora ele não aparece? Por que ele não faz nada? E eu sempre digo, e volto a repetir, é comum e é justo que a gente cobre obras dele, que a gente cobre dos nossos vereadores, mas que não os responsabilize nem os vereadores e nem o prefeito que aí está. Muita gente passou por aí, é responsável por isso, a cidade cresceu, talvez não foi bem planejada na época, não foi bem estudada acerca da bitola, dos tubos a serem colocadas, não foi feito um estudo ou uma previsão de crescimento da cidade, e eu acho que nesse momento não cabe aqui a nós também responsabilizar a atual administração. Podemos sim cobrar, né, obras, cobrar atitudes, cobrar que realmente faça algo, e a gente vê da dificuldade de se fazer algo. A própria obra da Rua Bolívia nos deu esse exemplo, né, que é muito complexo. As tubulações hoje passam embaixo das casas, aquela tubulação ali foi detectada, até demorou um pouco mais justamente por causa disso. Tubulação foi trocada aqui, foi arrumado aqui, foi visto que estava quebrado, só que lá embaixo das propriedades não tem como entrar para verificar. E amanhã depois pode dar problema, mas como é que vai se entrar lá de baixo? Então o problema não é de hoje, o problema vem se estendendo ao longo dos anos, mas nós temos sim, cada gestor sabe da responsabilidade que tem, quando assume o município, quando assume o estado, e isso a gente tem que dar essa resposta para o nosso cidadão, para o nosso contribuinte, que é quem exige. Quando falamos aqui em artigo, né, vereador Haroldo Fibes, você sempre é muito eficaz quando fala em artigos, que a gente cita, né, que nós devemos cumprir os artigos, né, cada R$10 é do município. Se for R$5, mas for meu, é meu. Quem dera se a lei fosse cumprida sempre assim ao pé da letra, né? Quem dera, né? Achamos 52 milhões dentro de um apartamento, de um assessor do cara que deveria mais nos dar o exemplo, que é o presidente da República, e o homem está aí. Está trabalhando normalmente. Tem imunidade. Tem foro privilegiado. Mas foram 52 milhões. E isso foi o que esqueceram dentro de um apartamento. Qual será o artigo que a gente pode enquadrar esse presidente? Para que ele possa responder pelos seus atos. Ah, ele tem foro privilegiado, é o nosso presidente. Aí olha de onde vem o exemplo. Como é que nós vamos cobrar do nosso cidadão que ele não pegue nada na rua, que diz o artigo que ele tem que devolver? Dias atrás a gente vendo um vídeo de um cidadão que gravou na cidade do Rio de Janeiro que deixava cair R$50. Nenhum devolveu. Só um mendigo que estava parado na praça, que não tinha nada. Esse devolveu. Então as pessoas não devolvem. Por quê? Aí a gente não sabe. O governo é reflexo da comunidade ou a comunidade é o reflexo do governo? Acho que cada um tem que arcar com as suas responsabilidades e dar a sua resposta para a comunidade em que ele está governando. O próprio Pinho Moreira falou que não vai pagar as contas do ex-governador Raimundo Colombo. Ué, ele não fazia parte da gestão? Não era parte da chapa? Por que não arcar? Então me proponho aí com você, vereador Fibes, lá cobrar também do nosso governador para que ele assuma com as responsabilidades dele e não jogue para o governo do município, que o governo do município já está por aqui de conta para pagar e o governo cada vez mandando mais. Asfalto, acostamento que é de dever do governo do estado, o município tem que fazer, exames de alta, de média complexidade, o governo tem que assumir. Então é difícil de você fazer uma gestão de município.
O exemplo tem que vir de cima, mas eu vou procurar esse artigo, aonde o artigo 1 da Constituição diz que o gestor tem a obrigação de cumprir com as suas obrigações. Isso precisa lei para isso, não, obrigação de cumprir com as suas obrigações, ou seja, sob risco de improbidade. Mas não está cumprindo, e o nosso prefeito acaba que tem que arcar com as obrigações dele, porque nós, como cidadãos, vamos procurar aonde? A porta mais próxima. Temos aí o exemplo, que ele acomodou aí hoje a Epagre, o Cine, qual é o outro? A Cidasc, né? E ninguém sente falta da nossa DR, né? Então, não funciona, não sei, a parte do Estado, a parte da União, não sei que ponto é que precisa mais uma lei, mais um artigo aí para que a coisa funcione, para que os governos municipais consigam fazer as obras para os seus munícipes. Talvez se não fosse tanta roubalheira assim, tanto desvio de dinheiro que todo dia que nós ligamos a televisão, talvez nós pudéssemos fazer mais limpeza de vala, mais tubulações, resolver o problema dessas enxurradas, das pessoas menos favorecidas, que já está difícil, você sofre com uma enxurrada, perde imóveis, perde tudo, e aí, vamos tirar da onde? E aí a gente liga a televisão, vê lá, assessor da Presidência da República, pega com 52 milhões, e ninguém foi preso. Mas graças a Deus, hoje a gente viu aí que o nosso ex-candidato, né, presidente da República, e hoje senador, né, o Aécio Neves, foi liberado e que possa ser investigado pela Lava Jato. E eu acho que esse presídio tem que ser aumentado, tem mais gente que deverá vir. Esperamos que nessas eleições todos se conscientizem, não reelejam políticos que estejam envolvidos na Lava Jato, para que percam foro privilegiado e vão fazer companhia para quem já foi preso. Seria isso. Neste momento passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, projeto de lei complementar número 5 de 2018, altera a lei complementar número 363 de 17 de dezembro de 2008. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a sanção. Segundo o item da pauta, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 7 de 2018. Altera a emenda do projeto de lei número 7 de 2018. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. A emenda está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. A emenda está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, a emenda passa a fazer parte integrante do texto do projeto de lei número 7 de 2018. Terceiro item da pauta. Projeto de lei número 7 de 2018 institui o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e dá outras providências com as alterações promovidas pela emenda anteriormente aprovada. Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para elaboração de sua redação final. Quarto item da pauta, pedido de informação parlamentar número 18 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 18 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie o prefeito para, com relação ao imóvel localizado no lado ímpar da Rua Duque de Caxias, fundos, matrícula no registro de imóveis de número 15.238, com área de 7.401 metros de preservação ambiental, com cadastro imobiliário, número 1101304920001, proprietário, Prefeitura Municipal de Timbó, deseja-se saber: atualmente existe alguém ocupando o referido terreno ou parte dele? Em caso positivo, qual é o nome do ocupante desde quando está lá? Ainda em caso positivo, se existe algum decreto ou lei autorizando a ocupação desta pessoa ou entidade, empresa do referido bem público? Caso não haja previsão legal desta ocupação, se há algum procedimento
processo judicial em andamento para retirar esta pessoa do local? Em caso negativo da resposta anterior, por que ainda não restou instaurado algum procedimento ou processo judicial? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, em 17 de abril de 2018. Vereador Haroldo Fibes. Concedo a palavra ao autor. Caros vereadores, toda a plateia e pessoas que nos assistem em seus lares, conforme já dito anteriormente, após a instauração da CPI, verificou-se que o terreno, né, que supostamente inicialmente teria sido feito obras públicas em terreno particular, na verdade não se trata de um terreno particular, mas sim de um terreno público. Mas a pessoa que fez o pedido é uma pessoa particular. Então, quer dizer, uma pessoa particular está residindo, está utilizando um bem público, né? Então, como representante do povo, eu quero saber se existe alguma norma, algum decreto que autorize esse uso, qual é, né? E se não houver, porque se existe alguma demanda judicial, e se não existe demanda judicial, por que não foi tomada? Porque no interrogatório do senhor Darcísio, aqui na comissão da CPI, ele nos disse de que não sabia que tinha alguém morando lá e... Aliás, desculpa, disse que já há muito tempo existia uma pessoa residindo naquele imóvel, né, mas não sabia dizer o porquê que essa pessoa estava lá e sob qual condição. Então, acredito que seja bastante conveniente as pessoas, o município de Timbó, saber dessa utilização desse imóvel. Se há um decreto, bom, isso vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, como vereador e representante do povo, quero fazer esse pedido e quero contar com a aprovação de todos os colegas. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 24 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.